Oi, gente, estou inaugurando aqui o Perguntas e Respostas. Você pode perguntar e eu vou respondendo. Esses dias me perguntaram, por que você gosta de contar histórias? E é o que eu sempre falo nas minhas aulas e nos meus cursos por aí e para quem quer dialogar e falar desse assunto. Mas eu conto história porque eu sempre morei no alto de uma montanha. E lá, aqui em São Paulo, e onde eu morava, sempre acabava a luz. Mas naquele tempo, né, gente, acabava a luz porque não tinha essa infraestrutura como tem hoje. Agora acaba a luz para uma série de outras coisas, não é? Faltada água, muita gente, mas enfim, voltamos lá. Como disse o Tom Zé, um músico que eu adoro, quando a energia elétrica chegou, as conversas acabaram. Porque quando acabava a luz lá no alto da montanha, minha avó, Dona Augusta, que viveu exatos 95 anos, e o irmão dela, o tio Sebastião, que viveu exatos 80 anos, já construíam todo o cenário para mim e para os meus primos. Pois é, acabava a luz, o que vai fazer? Fogão a lenha, luz, velas, lampião a querosene, dá-lhe bolinho de chuva no fogão, feito para a vó Augusta. Todo mundo sentava em volta do tio, que já tinha o seu chapéu na cabeça, apontava o lápis e ficava escrevendo suas poesias. Colocava o lápis assim atrás da orelha e saía correndo e contando histórias. Claro que ele contava histórias da caipora, mula sem cabeça, saci, e a gente morria de medo. Mas aquilo era tão mágico, tão mágico. A luz das velas ali, e aí a gente ia projetando as sombras das personagens, dos bichos. E não pense que ele fazia a voz, dramatizava, fazia teatro, não. Ele fazia com que a gente imaginasse a partir da nossa própria história. Aquilo que a gente ia conhecendo no dia a dia, né? Molecada, meninada. Mas a gente ia criando, imaginando, cada um de nós ia criando a sua personagem. Do jeito que a gente queria, né? Aí que estava a magia. Não a personagem pronta. E esse jeito de contar a história, todo esse ambiente que era criado lá no alto da montanha, me faz até os dias de hoje insistir nessa maneira de contar. Porque a narrativa, ela não pode entregar. Narrar histórias é provocar a imaginação. Não dá para você colocar um monte de coisa, chapéu, blusa, colar, tudo colorido, um monte de acessórios, um monte de recursos visuais e sobrar só um pouquinho para o texto. Não, narrar é provocar. O texto é a presença do narrador de histórias. A performance do narrador presentifica aquele texto, aquele momento que é único. Só vai acontecer naquele instante. E é nesse instante que a magia se faz, com aquelas pessoas, naquele ambiente, com aquele bolinho de chuva, com a voz do meu tio-avô, com a minha avó fritando os bolinhos, acendendo fogo, acendendo o lampião e dizendo: come, menina! É lindo demais esse momento, e assim também nas narrações. Hoje se procura tanto porque lá no fundo a gente quer alguém provocando a gente também, proporcionando esses momentos que são ímpares, singulares, que só vão acontecer naquele instante. E só vão acontecer naquele instante, tem que ser o mais belo possível. Não importa se é uma livraria, se é um jardim, se é uma sala de aula, se é uma garagem, se é um local improvisado. O que importa é que a voz do narrador, a presença do narrador se faz com o público. Entre o público, a história e o narrador. Quem me ajuda muito nisso é um autor que eu ando pesquisando já há 1 ano e meio, estou com ele muito do meu lado, que é o Paul Zumthor. Não só eu, já descobri que vários outros narradores e pesquisadores também têm o Paul Zumthor muito próximo, porque ele vai defender, ele acredita que o narrador, que a voz, que a presença daquele momento reverbera naquele instante para aquele público. Só acontece naquele momento. É o poder da recepção, é o poder da voz, é o poder da sensação naquela atmosfera criada. E por falar em atmosfera criada, essa aqui é a nossa, para discutir, perguntar, responder. Temos outras questões, hein? Mas nos próximos programas, nos próximos quadros, a gente vai conversando. Porque conta história? Ah, porque a narrativa não entrega. Ela me faz querer surpresas, que é o que a gente anda carente atualmente. E olha, o Walter Benjamin, que é um outro teórico muito importante, já dizia: pode saber tudo do mundo
e pode não se saber nada do lugar em que se vive. É um bom momento para a gente conhecer a história do nosso lugar, do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa família. E o Tolkien, aquele lá do Senhor dos Anéis, no livro chamado Sobre Histórias de Fadas, ele fala: estamos muito, muito carentes de boas histórias, de boas surpresas na vida. Faça uma surpresa, conte uma história, mas não entregue, hein? Que a narrativa ela não entrega. Até lá, contando histórias.